Olá, tudo bem? Estou novamente com vocês e hoje nós vamos falar sobre como fazer uma ótima redação com uma estrutura simples. Não percam as atualizações do canal. Inscrevam-se e ativem o sininho que a cada vídeo postado vocês vão receber as novidades. Olha, eu coloquei aqui o seguinte: o primeiro passo para a produção dessa redação é saber do que se trata o texto em prosa. A proposta do Enem sempre traz: escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa. E às vezes o candidato não fica atento a essa palavrinha. O que é em prosa? Esse em prosa significa a estética do texto, tá? Então, o que seria isso? Eu até trouxe aqui para vocês. Observem que eu tenho aqui o título não é obrigatório na prova do Enem, tá? Mas se vocês forem colocar, até tive o cuidado de pegar um trecho de escrita aqui numa folha comum, né? Observem que nós temos essa primeira margem aqui, tá? Temos essa segunda margem inicial, margem final da folha. Então, o que é esse texto em prosa? O olhar da banca vai ser direcionado para a estética, a imagem do texto de vocês. O título, se você optar por apresentar, ele tem que ficar centralizado, tá? Mesmo espaço, pelo menos espaço proporcional aqui ao início e ao fim. Vão começar a escrita deixando distanciamento de parágrafo. Observem aqui esse distanciamento. Aqui tem que ter cuidado, gente. Tem aluno que acha que distanciamento de parágrafo é pontinha de unha, e não é, tá? É um distanciamento estilo esse tamanho aqui que eu deixei. Começa a sua redação, olha, com a escrita em parágrafos. O que significa isso? Deixou o distanciamento, escreveu até o final aqui da margem, tá? Começou o novo parágrafo com o mesmo distanciamento. Observem, olha, nós temos o mesmo distanciamento, ou proporcional, né? Vocês vão ter lá uma régua para medir, mas dá para ter uma noção. E também finalizar aqui. Tem aluno que gosta de fazer escadinha. Então, o que ele faz? Termina uma escrita aqui, a outra aqui, vai fazendo um degrau. E nós não podemos fazer isso. É o máximo possível de alinhamento aqui, ó. É esse que é o alinhamento, nas margens e entre parágrafos, tá? E eu coloquei aqui respeitar a divisão silábica. O que significa isso? Observem que eu coloquei assim, ó. Aqui, inclusive, o título que eu selecionei não foi uma coincidência, não. É porque a questão da alfabetização está sendo muito discutida e é um dos temas cotados, inclusive, para a redação do Enem, né? Para a proposta do Enem. Então, é bom também vocês ficarem atentos a isso. Mas, continuando. Ó, é certo que os vários governantes têm falado muito em mudanças na educação, mas esse discurso precisa sair do geral para resolver particularidades. A alfabetização é uma delas. Observem que a palavra delas, ela ficou dividida aqui, né? O certo desse tracinho aqui, ó, do hífen separando, é a frente da letra. Tem aluno que coloca isso aqui abaixo, tem aluno que coloca isso aqui acima, tem aluno que coloca isso bem distante, tem aluno que nem coloca. Então, ele tem um posicionamento correto, que é aqui a frente da letra. Não passem dessa margem, porque imagine que isso aqui, ó, é um buraco que você jogar aqui, vai cair nesse buraco, certo? Então, nós não vamos colocar esse espaço, não vamos ultrapassar essa margem. Quando eu coloco respeitar a divisão silábica, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: às vezes, vocês vão terminar uma escrita com uma palavra que tem, por exemplo, 2 S's. E vocês aprenderam lá no tempo de infância, né, que 2 S's juntos brigam, 2 R's juntos brigam. Significa o quê? Nós precisamos separá-los na divisão silábica. Então, imagine que aqui nós tivéssemos a palavra pássaro, mas só caberia o P e o A, o pá. E aí, vai colocar os 2 S's ou vai colocar... Não cabe um S aqui. Então, o que vai acontecer? E precisa colocar o paz, porque a sílaba certa é paz e o outro S lá adiante. Neste caso, vocês deixariam esse espaço aqui em branco e colocariam a palavra toda aqui abaixo. Então, não vai ficar retinho quando vocês precisarem respeitar a divisão silábica, beleza? Outra situação, grafia nítida. Finalizar adequadamente o A, né? Porque tem aluno que coloca um A que a gente não sabe se é A, se é O, se é E.
Então, ter cuidado com essa nitidez, distanciamento, viu, gente, de uma palavra para outra, porque ainda tem aluno que escreve meio grudadinho. E mais, uniforme. O que é essa grafia uniforme? Olha, estratégia de aluno esperto. Ele começa escrevendo com tamanho de letra, aí ele pensa, meu Deus, não tem mais informação para colocar aqui, não sei quase nada sobre esse tema. Então a letra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ficando aquela amplidão. Não é uma estratégia inteligente, porque o texto em prosa também vai observar essa uniformidade da letra. Então, se você tem um tamanho padrão de letra, escreva e mantenha esse tamanho, tá? Esse tipo de esperteza não cabe no texto dissertativo argumentativo. A linguagem objetiva. Essa linguagem objetiva, ela é o contrário de prolixidade. Eu ainda vou gravar vídeos à frente falando disso. Prolixidade é aquela enrola, o aluno tem que falar, ele não vai direto ao assunto, então vai colocando coisas que às vezes nem sabe o que trabalhar adequadamente, então a linguagem tem que ser direta, tá? Respeito à norma gramatical. Então, olha, os vários governantes, plural. Este verbo aqui, ó, está com acento circunflexo, indicando plural, concordância verbal, vírgula no lugar certo. Então, tudo isso faz parte também do respeito ao texto em prosa. Uma outra situação, a estrutura desse texto. Ah, como que eu vou fazer? Porque tem aluno que escreve o texto inteiro em um parágrafo só. Não façam isso. A estrutura que eu oriento é essa aqui, ó. A introdução fica em um parágrafo, tá? O desenvolvimento em 2 parágrafos e a conclusão em um outro parágrafo. Então, no total, o seu texto vai apresentar 4 parágrafos. Não vejo necessidade de ter mais que isso, porque é uma redação. Redação com 3 parágrafos não são bem vistas, tá? Então, geralmente, são redações com 4 ou mais parágrafos. Eu gosto de indicar com 4, porque vocês vão ter um tempo bacana para fazer a correção, passar a limpo, olhar os ajustes e tal, ok? O que vocês devem colocar em cada parágrafo? Na introdução, gente, obviamente, o tema, tá? Então, assim, nós vamos focar nesse tema, encontrar o tema adequado. Geralmente, a proposta do Enem já traz o tema lá escrito. Os textos motivadores precisam ser lidos. Porque os textos motivadores, eles estão ali para nortear o candidato. Então, às vezes, vocês vão ler um texto, um tema, e vão pensar em um direcionamento. E os textos motivadores vão indicar que, às vezes, não é aquele direcionamento pensado. Então, é importante começar com isso. A tese. Olha, a tese é fundamental, porque o texto é argumentativo. A tese é a sua opinião. Então, eu tenho um vídeo na sequência desse aqui, vai ser um vídeo explicando como montar a tese. Que muitos alunos têm dificuldade de fazer isso, tá? A citação dos 2 argumentos não é necessariamente obrigatória, mas eu oriento que o aluno já cite os 2 argumentos, cuidado, não é explicação dos argumentos, é só para citar, porque já é um projeto de texto a sua introdução. Quando você cita 2 argumentos na introdução, você já sabe que no desenvolvimento, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai desenvolver o argumento 1 no próximo parágrafo e o argumento 2 no outro parágrafo, tá? E a conclusão? A conclusão é o momento em que vocês devem apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, tá? Então, o que é isso? Vou fazer uma síntese aqui em palavras para vocês compreenderem assim. O tema foi a alfabetização. Então, eu preciso me posicionar sobre esse tema, alfabetização. Então, o que eu vou colocar? A situação da alfabetização é precária e necessita de melhor cuidado por parte dos governantes. Vejam aí, já apresentei uma tese, né? Agora, eu vou citar 2 argumentos. Por que necessita de melhor cuidado? Né? Não há projetos especificamente direcionados para o olhar da sala de aula. Então, assim, vejam que eu já estou tratando coisas voltadas aí para argumentos que eu preciso provar, né? Além disso, vou colocar uma outra citação, né? Vou criar lá uma outra citação. Então, fechei a minha introdução. No meu próximo parágrafo de desenvolvimento, eu vou colocar, como assim não tem um olhar para a sala de aula? Vou desenvolver isso, beleza? Mas
Esse vídeo foi só para explicar a vocês o que precisa, como que é esse texto em prosa, o que precisa ser organizado. Nos próximos nós vamos entender como fazer cada uma dessas partes. Aguardo vocês. Beijos!